que eu queria trazer aqui para nós, pessoal, assim como um elemento de contribuição, vou tentar fazer uma fala mais curta, aí de 10, né, minutos mais ou menos, para a gente poder ter um tempinho para dialogar, numa perspectiva ampla do setor de saneamento, mas na necessidade da gente ter um olhar para o que o Erlei mencionou agora há pouco ali, na hora que ele estava me apresentando, né? A transição do setor de saneamento para um modelo de economia circular. Aí não entendam a palavra economia aqui como algo monetário, né? Ou seja, a necessidade da gente, na verdade, migrar desse sistema que a gente vive, que é um sistema linear, né? O que significa isso? A gente extrai recursos da natureza, processa esses recursos e despeja em algum lugar. Ou seja, no Brasil, quando muito, a gente despeja no aterro sanitário, mas na maioria das cidades, a gente ainda, né, se vale de lixões, a tomar pelo relato da Débora agora há pouco. Então, ou seja, a necessidade, né, da gente sair dessa lógica, que é uma lógica secular, né, ela remonta ao início, né, ou seja, aos fundamentos do sistema capitalista, né? Então, como que a gente reverte essa lógica para poder trabalhar com a economia circular? E é isso que eu queria falar um pouquinho mais com vocês hoje. Podemos ir adiante, por favor, para o próximo slide? Eu vou falar com vocês em nome, né, do CRETS, o Centro de Referência em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto. Sou eu que passo aqui, né? Agora que eu estou vendo isso, beleza. Bom, então, só para poder contextualizar vocês um pouquinho do que é, né, o CRETS, o Centro de Referência em Estações Sustentáveis de Tratamento de Esgoto. Nós somos, né, eu e meus colegas, né, apresentarei daqui a pouquinho para vocês verem. Nós somos uma spin-off, isso nada mais é do que um centro, uma empresa derivada da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente, durante um tempo grande, né, dos nossos percursos, a gente esteve vinculado ao FMG, e nós nos unimos, né, com esse propósito de auxiliar, de dar a contribuição que a gente acha que a gente consegue dar, né, para a transição do setor de saneamento. Daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê dessa necessária transição e por que é importante a gente ter, né, vozes jovens e, assim, uníssonas, né, juntas, de fato, para poder pressionar para que a gente transicione, né, para esses modelos mais sustentáveis, sob uma perspectiva, né, ampla. Bom, esse textinho eu não vou ler para vocês, isso aqui é só para dizer, né, ou seja, esse grupo tem uma experiência grande na condução de pesquisa básica e aplicada na área de saneamento. Esse é o grande DNA nosso, né, ou seja, um DNA da pesquisa para tentar resolver problema, e não uma pesquisa de prateleira, mas sim uma pesquisa que leve em consideração, né, os anseios da sociedade, que leve em consideração a transição do conhecimento da academia para a sociedade e também a academia com o olhar em relação ao conhecimento produzido fora das esferas, né, tradicionais e formais da ciência. Então, esse era um papel que a gente, assim, tentou desempenhar durante um grande tempo dentro da universidade, e hoje em dia, né, em parceria com a universidade, mas dentro do centro de referência, a gente tenta levar adiante. E, pois bem, pessoal, eu coloquei aqui as jovens lideranças, né, ou seja, nós somos um grupo, na verdade, 6 pessoas. Desses 6, a maioria são jovens, a exceção aqui do Carlos, que vocês estão vendo aqui na parte inferior direita da imagem. O Carlos foi um professor, né, deu aula, acabou para todos esses jovens que vocês estão vendo nessa telinha aí. E então, no centro, né, a gente convidou o Carlos para trazer um pouco dessa necessidade, né, da gente ter esse diálogo intergeracional entre jovens e pessoas experientes, mas pessoas experientes que também estejam antenadas, né, nessa necessidade de dar espaço para a juventude, de construir, né, o que efetivamente é a transição de conhecimento também dentro do setor, né? Então, essa é a nossa estrutura hoje, né? Então, aí nós somos 6 pessoas, cada um com competências técnicas bastante especializadas em alguma determinada área, né? Então, eu estou muito no tratamento de esgoto, todos nós, na verdade, estamos muito no tratamento de esgoto, mas cada um com um componente que, por hora, né, não cabe a gente explorar muito isso, mas cada um com um componente que, no final das contas, forma uma engrenagem, né? Essa também é uma das coisas bastante interessantes do motivo de nós estarmos juntos. Pois bem, o próximo slide, esse aqui, ele parece desconfigurado para mim, não sei se para vocês todos, até vou dar uma olhada, aparece configurado. Bom, não importa, está dando para poder ler. A ideia aqui era para poder ressaltar alguns números, de forma que eu pudesse dar um mergulho na questão do esgotamento sanitário logo na sequência, sabe? E aqui, Débora fez na apresentação dela algo que vai, inclusive, me economizar tempo nesse slide aqui e, assim, e trouxe um pouco mais de significado para os grandes números, porque água, por exemplo, né, abastecimento de água, a gente tem 35 milhões de brasileiros sem abastecimento de água, isso aí dá, né, um pouco mais de 17% da população brasileira. E aonde estão essas pessoas? Ou seja, a gente acabou de ouvir um relato, né, de alguém que sofre na pele justamente essa questão da água, né?
Agora, quando a gente olha para esgoto, né, a situação é ainda mais severa, ou seja, nós somos praticamente metade de um país, né, 100 milhões de brasileiros, sem coleta de esgoto, ou seja, o esgoto sequer é coletado, ou seja, se a gente sequer está coletando, muito menos tratando a gente está, né? Isso, bom, e se a gente poderia adicionar, né, nesse quebra-cabeça, né, que é de fato pernicioso, que 40% do esgoto coletado não é tratado, ou seja, a gente não coleta esgoto de 100 milhões de pessoas, e aqueles que a gente coleta, só 40% a gente trata. Então a gente tem assim, uma situação extremamente, né, deplorável em relação, né, a esse componente do saneamento. E aí, só para poder mencionar outros 2 pontos, resíduos sólidos urbanos, a situação também é bastante drástica, né? Ou seja, 60% dos municípios brasileiros, o resíduo assim, no mínimo inadequado, né? Isso é um impacto direto para 77 milhões de brasileiros. Esses números são absurdos. Toda vez que eu me vejo falando desses números, né, eu fico pensando, né, eu tive a oportunidade de um momento da minha vida estudar um pouco fora do país, e era um local que tinha, né, 11 milhões de pessoas do país inteiro. A gente está falando de 77 milhões, eram 7 vezes essa localidade, ou seja, isso é inadmissível, né? Eu acho que assim, isso tem necessariamente que acabar dentro da nossa geração, né? Ou seja, nós estamos aqui falando com pessoas, né, de, sei lá, vamos colocar aí de 16 até, sei lá, 30, 40 anos, esse grupo de pessoas, né? Ou seja, eu acho que uma coisa que nos une é o fato de a gente não aceitar isso mais, ou seja, isso aqui é algo, né, ou seja, o direito ao acesso à água e ao saneamento, um direito humano, né, ou seja, chancelado pela ONU, mas que de fato a gente tem que fazer isso ser uma agenda de fato propositiva, né, que eu acho que é um dos grandes objetivos desse evento que nós estamos compartilhando. E esse último ponto, águas urbanas, né, esse também é um componente do saneamento, né? A gente tem que lembrar que quando a gente fala saneamento do Brasil, a gente está falando de 4 coisas. A gente está falando de abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, resíduos sólidos urbanos e drenagem pluvial, o que a gente está chamando de águas urbanas. Se a situação é precária em relação ao abastecimento de água, esgotamento sanitário e resíduos sólidos, ela é muito mais em relação à drenagem, porque drenagem é algo que é sempre esquecido dentro de prefeitura, especialmente, né, quando a gente tem localidades, né, ou seja, manchas urbanas, de fato, que cresceram sem nenhum planejamento, que é a maioria do que acontece, né, nas nossas cidades. Isso acaba por levar, né, impermeabilização do solo, ou seja, o problema de manejo de água pluvial é algo extremamente relevante, né, dentro do contexto nacional. E aí, gente, eu vou permitir aqui dar um mergulho no esgoto, e assim, é uma pena que os slides estão desconfigurados, né? Mas assim, eu vou tentar aqui pegar o que está de centro para vocês verificarem na imagem. Vejam, o que vocês estão notando na imagem, na verdade, é uma estação de tratamento de esgoto, ok? Isso parte daquela lógica linear que eu mencionei com vocês. O esgoto, ele entra na estação, é tratado, a gente despeja no rio. Quando muito, ok? Quando muito. Essa é a realidade restrita para uma parcela da sociedade brasileira, ok? Mas vamos considerar que essa fosse uma realidade, né, um pouco mais presente no território nacional. Ainda se fosse presente, o que a gente verifica hoje em dia é que tudo que é gerado dentro dessa estação de tratamento de esgoto é simplesmente desperdiçado, e existe, né, um potencial de aproveitamento disso para poder beneficiar as comunidades locais, não só em termos econômicos, assim, em diversas frentes, né, super elevado, né? Ou seja, o biogás gerado nesses processos, ele poderia ser queimado e poderia ser eventualmente utilizado para substituir o gás de cozinha, né? Ou seja, a tecnologia para isso é de domínio do setor da engenharia nacional. Não tem nada que precisa importar ou algo assim super complexo, né? Isso daria para ser feito. Basta ter vontade, né? Política, principalmente. O efluente vai para os cursos d'água, quando muito, né? Ou infiltra no solo sem nenhum critério. Isso é rico em nitrogênio e fósforo. A gente poderia utilizar isso, por exemplo, para hortas, né? A gente poderia usar isso sem problema nenhum para reuso direto não potável, né? A gente, hoje em dia, tem legislação em alguns estados para isso, dando segurança para essa prática. O lodo gerado nessas estações, as estações de tratamento de esgoto, pessoal, nada mais são do que um processo biológico de tratamento de esgoto, ok? Elas se valem dos micro-organismos que crescem, vão degradar a matéria orgânica e depois eles vão simplesmente, de fato, morrer dentro da estação de tratamento de esgoto. Vira o que a gente chama de lodo. Esse lodo também é rico em nutrientes. Por que a gente não poderia pegar isso, pessoal, para eventualmente fazer hortas comunitárias, seja lá o que for que a gente poderia fazer a gente poderia fazer várias, né, coisas com esse lodo. O Rio de Janeiro tem feito isso, né? A Conlurb tem tentado fazer isso em parceria com o tratamento de resíduos sólidos urbanos em algumas localidades, aproveitando lodo, né, para o conteúdo, né, de nitrogênio e fósforo nesse lodo. E aí, pessoal, isso me faz estabelecer um elo, né, um link
com a necessidade da gente discutir as fronteiras planetárias, né? Não sei se isso aqui acabou tendo, né, um amplo conhecimento na comunidade científica, não sei se é novo para vocês, mas existe, né, um trabalho científico, que tem esse nome aqui em inglês, né, ou seja, um espaço seguro para a humanidade, e nada mais é que o que esse gráfico está trazendo aqui, como se fosse dividir o planeta Terra em compartimentos, ok? E o que a gente pode perceber nessas zonas vermelhas os compartimentos que a gente já passou do limite natural. E a gente já passou do limite natural em termos de mudanças climáticas, em termos do ciclo do nitrogênio e em termos de perda de biodiversidade. E a gente pode fazer um elo disso com o saneamento. O saneamento está diretamente atrelado a isso, pessoal. Quando a gente fala que a gente ultrapassou o ciclo do nitrogênio e mudanças climáticas, isso está diretamente associado, por exemplo, ao tratamento de esgoto, né? Ou seja, a gente considerando, né, a possibilidade de aproveitar aqueles subprodutos que eu mencionei agora há pouco, o gás, o esgoto tratado, o lodo gerado, se a gente conseguisse, de fato, aproveitar o conteúdo, por exemplo, de nitrogênio e fósforo que tem nessas fontes, se a gente conseguisse aproveitar o gás para a cozinha, ao invés de mandar ele para a atmosfera, a gente certamente estaria contribuindo, né, para transgredir menos, né, essas fronteiras que a gente está vendo aqui, que a nossa geração vai ter que lidar com isso de uma forma ou de outra, né? Pois bem, vamos avançar um pouquinho mais, porque isso me faz conectar também, pessoal, com o fato de que o tratamento de esgoto em específico, né, mas assim, a água de forma geral, ela tem um elo com todos os objetivos de desenvolvimento sustentável, todos, né? A gente poderia aqui ficar horas aqui discutindo como que a água ou o tratamento de esgoto tem elo com a erradicação da pobreza, como que isso tem elo com saúde e bem-estar, e por aí vai. Né? Aqui eu faço questão de listar esses aqui, ou seja, o objetivo 2, que é fome zero e agricultura sustentável, o 7, energia limpa e acessível, o 11, cidade e comunidades sustentáveis, o 13, ação contra a mudança global no clima. Tratar esgoto é necessariamente trabalhar nesse sentido, é trabalhar concatenado, né, para o atendimento dos objetivos de desenvolvimento sustentável, algo que de fato a gente precisa perseguir. E aí, por final, eu vou só passar aqui alguns slides para poder mostrar algumas das coisas que a gente chama de contribuição durante a incubação. Eu mencionei para vocês, logo no início da minha fala, né, que a gente ficou um tempo grande dentro da universidade, né, e hoje em dia a gente tenta romper esses muros da universidade, a gente já tentava isso, né, porque a gente estava explicitamente lá dentro, né, assim, algumas contribuições, né, algumas não, todas essas que eu vou mostrar para vocês, elas são gratuitas, elas estão disponíveis, né, e a gente quer mais é que a sociedade se valha dessas contribuições, sabe? O que vocês estão vendo aqui, pessoal, se vocês digitarem no Google Cadernos Técnicos de Engenharia Sanitária e Ambiental, vocês vão cair no link para poder baixar todos esses cadernos. Então, a gente está dizendo aqui sobre cadernos técnicos, né, que vão trazer informação técnica sobre aproveitamento de gás, sobre aproveitamento de lodo, sobre reuso de água, sobre o que a gente não deve fazer quando existe uma rede coletora de esgoto, ou seja, lançar resíduos em rede coletora de esgoto. Tem uma parte aqui específica sobre manejo do gás, se eu não tiver falado, como a gente poderia, de fato, utilizar isso, né, para o benefício das comunidades do entorno, melhoria de projeto, ou seja, isso tudo é disponível, bater no Google, né, cadernos técnicos, engenharia sanitária e ambiental, todo esse material está disponível, né? A gente sempre faz questão de trazer isso. Isso aqui pode ser útil, né, para estudantes, pode ser útil para tomadores de decisão, para quem está mexendo com projeto, para quem está mexendo com operação, ou seja, para quem, de fato, tem algum elo com o tratamento de esgoto em específico.